Meu nome é Roberto Salles, sou professor do Departamento de Microbiologia e Parasitologia. E neste momento eu estou aqui com o Dr. Ricardo Machado, que é um grande pesquisador da universidade, mas eu vou deixar ele contar a história dele e até chegar ao momento atual. Ele vai fazer um resumo. Com a palavra. Bom, eu tenho um grande orgulho de ter sido graduado nessa universidade. Eu sou farmacêutico bioquímico, me graduei na Universidade Federal Fluminense e logo descobri a minha vocação à docência na universidade e fiquei como professor substituto na Faculdade de Farmácia por 4 anos. Infelizmente, houve o concurso e eu fui classificado em 3º lugar e não fui absorvido. E tive que me desligar da Universidade Federal Fluminense por 26 anos. Né? Fui percorrer outros caminhos e 26 anos após minha saída da universidade, eu consigo retornar em 2017 como professor titular no Departamento de Microbiologia e Parasitologia, onde venho exercendo as minhas atividades de pesquisa e docência e extensão nessa universidade que me formou e que eu hoje tenho colaborado na formação de novos profissionais. Eu acho que foi a Universidade Federal Fluminense que perdeu o departamento também de microbiologia e parasitologia de você não ter sido aproveitado, né, naquela época que você falou, mais de 20 anos atrás. Mas tudo bem, hoje você está aqui e você tem desenvolvido um grande trabalho, não só na pesquisa, como também na pós-graduação. Você coordena o nosso programa de pós-graduação. Fala um pouco sobre o que você gosta realmente de pesquisar. Qual é o seu foco? Eu sei que são muitos agentes, né, que você está publicando muito trabalho, mas o seu foco principal. Eu acabei fazendo meu mestrado, meu doutorado na área de parasitologia, né, e por muitos anos a docência nessa área, e acabei me focando numa doença parasitária de maior prevalência no mundo, que é a malária. Né? E os nossos trabalhos dentro da universidade, Fluminense principalmente, têm sido desenvolvidos com a relação do parasito com o hospedeiro. Como é uma doença que, infelizmente, a gente não tem uma vacina efetiva como estratégia de prevenção e controle, entender essa relação de como esse parasito interage com o hospedeiro, causando doença, quadro clínico, suscetibilidade, tem sido a base dos nossos trabalhos aqui na universidade e tem proporcionado também a formação de profissionais, né, especializados na área. Vários mestrandos e doutorandos já são formados aqui na universidade por mim, alguns com atividade até fora do Brasil, né, uma parceria com a London School of Hygiene and Tropical Medicine na Inglaterra, feito doutorado sanduíche, e estão fazendo pós-doutorado agora, então isso é um motivo de orgulho, poder gerar ciência e conhecimento dentro de uma universidade brasileira. E a prevalência da malária no nosso país é muito grande, né? A partir do momento que há destruição da floresta, né? Principalmente por garimpeiros. E eu lembro que nós temos uma unidade, Oriximiná, há quase 50 anos, né? Deve ter 50 anos, ou se não tiver mais. Então eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho dessa, eu acho que é uma doença negligenciada, apesar da grande prevalência no Brasil e também muito no mundo, né? Principalmente nos países de clima tropical. Então eu gostaria que você falasse um pouco do que te ajuda na pesquisa. Nós temos um posto avançado em Oriximiná. Veja bem, como eu falei anteriormente, a malária é a doença parasitária de maior prevalência no mundo. 90% dos casos de malária acontecem no continente africano, e os outros 10% distribuídos entre a Ásia e as Américas. Aqui no Brasil, 99,7% dos casos de malária acontecem na região amazônica. Então, nós temos um campus avançado dentro do estado do Pará, na cidade de Oriximiná,
é de uma grande relevância e importância para apoio nos estudos e nas investigações, não só minha, mas de qualquer profissional que possa estar envolvido nesse conhecimento, nessas estratégias de prevenção e controle. Eu queria chamar a atenção de um dado do Programa de Controle de Malária do Ministério da Saúde, que eu recebi recentemente, que nos anos de 2022 e 2023, entre os anos de 2022 e 2023, a gente teve um aumento de casos de malária nas áreas indígenas, nas áreas de garimpo, que são áreas onde a gente tem uma bastante extensão dentro da Amazônia brasileira. E é uma tragédia, né? Porque a população indígena já é subnutrida, né? Sim. E sendo contaminado pelo plasmódio, as coisas se complicam. E aí eu te pergunto, qual é a dificuldade no momento de termos uma vacina com tanta tecnologia? Os parasitos, onde o agente causador da malária se inclui, eles são muito mais complexos do que muitas bactérias e vírus. São maiores, regiões imunogênicas, quer dizer, regiões onde se estimula o sistema imune a produzir uma resposta imune muito maiores. E o grande problema é a variabilidade genética desses agentes. Então, essa variabilidade genética vem dificultando não só para o agente causador da malária, que é o plasmódio, mas para todos os parasitas de um modo geral. Então, as moléculas candidatas à vacina geram uma resposta imune e temos um segundo problema, a gente não tem memória imunológica. Então, esses anticorpos desaparecem. Com 12 meses estão desaparecendo. Então, hoje a gente teria que pensar numa vacina praticamente para cada região. Então, isso economicamente é inviável, né? Então, por isso que se aposta num diagnóstico rápido, num tratamento eficiente, para que a gente possa realmente controlar e reduzir a casuística dessa doença que ainda leva ao óbito. Você falou da comunidade indígena, e eu chamo a atenção de um fato que é importante, né? O quadro clínico da malária é sistêmico, mas a anemia é um fator muito preponderante no paciente, que é a célula-alvo desse parasita, que é a hemácia. Então, além do quadro de desnutrição, o quadro de anemia tem sido bastante evidenciado e causando condições mais complexas na clínica. E isso acaba refletindo economicamente na população. A malária acontece em áreas pobres, em áreas de baixos recursos, onde as pessoas dependem do seu trabalho diário para trazer recursos para sua casa. Se ele está debilitado, se ele está de cama, se ele não consegue andar, isso reflete economicamente na vida dessas pessoas. A doença causa, além do que você falou, um quadro febril que deixa a pessoa prostrada por um certo tempo, né? Então, eu acho que nós vamos continuar, então, com o tratamento sintomático, né? Que é importante, mas também os quimioterápicos contra o plasmódio e também as pessoas que vão adentrar a área que há caso de malária, o tratamento preventivo. É isso? E qual é o custo disso para o nosso país? Olha só, a quimioprofilaxia é uma conduta que é realizada em várias áreas endêmicas do mundo, exceto no Brasil. O Programa Nacional de Controle de Malária não adota a prática da quimioprofilaxia no nosso país. Por quê? Ele aposta que o número de postos de diagnóstico é o suficiente para não utilizar a quimioprofilaxia. E por quê? Porque o uso do quimioprofilático ele pode reduzir sintomatologia. E as pessoas só procuram fazer o diagnóstico a partir do sinal clínico. Se ela não tem sinal clínico, ela não busca isso. E aí ela fica como fonte de transmissão nas áreas endêmicas. Então, essa é a política atual do Programa Nacional de Controle de Malária, que discute, que redefine, mas nós somos um dos países onde a gente não tem isso. Dentro do Brasil, a gente tem o Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, que é um ponto de referência do que a gente chama de medicina do viajante, né? Essa é uma vertente da medicina que vem crescendo muito nos últimos anos
E a malária do viajante se encontra dentro desse processo, que é o deslocamento de pessoas de uma área endêmica para uma área não endêmica. Adoece na área não endêmica e acaba não se suspeita sobre a doença. Então, esse é um problema muito sério que a gente tem, né? Além das fronteiras brasileiras. Como as nossas fronteiras são muito abertas, a gente tem muitas pessoas se deslocando. E o conceito de viajante, às vezes, é confuso. As pessoas relacionam viajante a férias, a passeio. Não, deslocamento a trabalho. Eu vou a um congresso, eu vou a uma reunião, eu vou fazer um trabalho no outro município, eu estou viajando, eu estou me deslocando. E como você falou, é uma doença febril, ele é confundida com várias outras doenças, como a arbovirose, né? Dengue, chikungunya, zika. Então, isso é um fator de muita confusão ainda, né? Nós publicamos agora, esse mês, na Memórias do Oswaldo Cruz, uma avaliação sobre essa co-infecção entre malária e arbovirose, e a gente observou muito isso, né? O atraso do diagnóstico de uma doença em função da outra, devido a uma sintomatologia que não é específica, né, como uma série de outras doenças, não só virais, mas outras doenças parasitárias e bacterianas. Você falou muito bem dessa diferença entre as pessoas que viajam a trabalho e as pessoas que vão fazer passeios turísticos, né? E o que nós temos notado, quando essas pessoas que vão tanto a trabalho ou passeio turístico se contaminam, quando chegam nos grandes centros urbanos, como o Rio de Janeiro e São Paulo, existe assim, uma dificuldade de diagnóstico, como você falou muito bem, se confunde com muitas doenças. Mas a pergunta que eu faço é, nós estamos preparados, no caso de atendimento desses pacientes que chegam dessas viagens, fazendo uma boa anamnese para saber onde ele esteve, e temos feito um diagnóstico rápido, temos tido dificuldade? Olha só, vou te dar um dado que, de certa forma, vai te responder isso. 13% da população do Brasil vive na Amazônia brasileira. 77% da população do Brasil estão fora da Amazônia brasileira. 1%. A taxa de letalidade de malária na região extra-amazônica é 50 vezes maior do que na região amazônica. E por que isso? Porque nós não temos postos de diagnóstico fora da região amazônica. As pessoas não sabem fazer diagnóstico. Em termos clínicos, as pessoas não têm experiência. A medicação não é disponível de forma a todo mundo ter acesso. Então, isso causa esse dado, né? De ter uma taxa de letalidade na região extra-amazônica muito alta do que na região amazônica. Na região amazônica, as pessoas estão tão acostumadas a conviver com a malária que é uma simples dor de cabeça, um enjoo, ela vai procurar logo o posto para fazer o diagnóstico. Aqui, não. Eu, nessa trajetória fora da Universidade Federal Fluminense, esses 26 anos que eu fiquei fora, eu fui professor na FAMER, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. E nos 12 anos que eu fiquei lá, eu vi óbitos por malária. Porque essas pessoas iam aos postos de saúde, é uma virose, é uma doença febril, e quando alguém parou para pensar em fazer uma simples pergunta, você se deslocou nos últimos dias para a Amazônia brasileira, o quadro da pessoa já estava totalmente evoluído e ela evoluía para lá. E todas essas pessoas eram caminhoneiros que vieram da região amazônica e começaram a passar mal e entraram em São José do Rio Preto. Isso a gente observa. A gente já teve surtos recentemente na Bahia, no Piauí, no Espírito Santo, né? Justamente por essa situação de não termos uma estrutura própria com essa situação. Eu acho que você já respondeu tudo em relação do que foi perguntado, mas realmente precisa de uma capacitação, né, dos nossos grandes centros urbanos, pessoal da saúde, principalmente na medicina, e há uma confusão tremenda com algumas arboviroses, você já citou, mas eu vou citar uma específica, que é a febre amarela.
Então, realmente, aí se confunde não só com isso, com o processo gripal. Então, como você falou, a anamnese é fundamental. E, às vezes, uma simples pergunta, né, onde você esteve, sim. E aí uma análise da região pode suspeitar e pedir o exame correto e fazer o tratamento correto. Perfeito. Bom, eu acho que nós já conversamos bastante e eu queria uma mensagem sua final, inclusive analisando, né, esse movimento que teve por mais verbas para a educação, né, não só aumento salarial em si, que eu acho que é legítimo, né, até pela defasagem, chega a 40%, né, e também existe recurso para outras categorias e não tem para a educação. Eu não vou nem falar na saúde também, que é importante. Sim. Mas eu queria que você fizesse uma análise da sua visão sobre isso para fechamento final. Eu acho que a universidade pública ela é geradora de conhecimento. É a partir da universidade pública que a gente conhece novos medicamentos, novas tecnologias, novos desenvolvimentos de produtos na área de saúde, na área de humanas, na área de engenharia. Não investir na universidade pública é restringir a população de avanços, de tecnologias, de melhorias na sua qualidade de vida, na sua saúde, na sua qualidade de vida. Então, eu não acredito numa universidade que não gere conhecimento. A universidade tem esse papel. E a falta de investimento na universidade é sinônimo de não gerarmos conhecimento. Conhecimento esse necessário para a população de um modo geral, né? Numa vacina, num medicamento, numa tecnologia de informação, de educação, né? Então, eu acho que todos os governos, seja ele em qualquer nível, municipal, estadual ou federal, ele tem que pensar que a universidade é um polo importante no desenvolvimento da sociedade.